Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Quarta-feira, hoje 4 de junho de 2014, você está com o Primeiro Jornal aqui da Tirol FM. Quem está conosco para o nosso bate-papo das 8 horas dessa quarta-feira é o ex-presidente da SIC, Evandro Carlos Rosa, engenheiro civil e também presidente do Comud, aqui em Teutônia, o Comud que foi instituído nesse ano de 2014. Evandro, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia aos ouvintes da Tirol, tudo bem? Uma manhã fria, como tu comentou, mas faz parte do nosso clima e a gente já está habituado, né? Não dá para ser diferente, já estamos em junho, né? Não dá para ser. Por incrível que pareça, já estamos em junho. Bom, Evandro, queria que tu fizesse, você que teve aí um mandato de 2 anos à frente da SIC de Teutônia, em função aí de todas a festa de maio, a gente não conseguiu falar antes, mas para que tu pudesses fazer de fato um balanço desses 2 anos, o que foi conquistado para os empresários e comerciantes teutonienses e o que pôde ser feito nesses 2 anos do seu mandato junto à SIC. Bom, eu inicio falando que a SIC foi para mim um privilégio ter participado durante esses 2 últimos anos com a diretoria, né, composta por 35 diretores, né, tinha como vice principal o seu Ido Susbach, lá da Westfália, né, também os vice-presidentes, o Ervino, o Valdir, o Ito e o seu Renato, e todos eles vieram contribuir, né, com a nossa diretoria, além de todos os outros diretores. Foi uma satisfação muito grande, foi uma experiência muito engrandecedora para mim e para o grupo, porque a gente sempre agrega informação, passa um pouco da nossa diretoria para a entidade. A nossa entidade é uma entidade jovem comparada com de outras regiões, nós temos 14 anos de história para uma região que as outras entidades têm praticamente 100 anos, as demais, então é um aprendizado, tem muito a se fazer. Acho que o fator positivo é que aqui na SIC nós temos sempre uma espécie de continuidade, tendo em vista assim, que cada presidente tem deixado uma marca, um avanço, né? E a gente também procurou fazer esse trabalho. Nós temos como principal feito, digamos assim, da nossa diretoria, foi o nosso associado, né? Que nós conseguimos aumentar em torno de 20% nossos associados. Quando nós iniciamos, nós tínhamos em torno de 430 e no final nós estávamos batendo 490, né? Então, assim, foi uma marca bem importante. Eu acho que isso que é o maior feito, é o associado. Mas também conseguimos fazer a ampliação da nossa entidade. Quando nós iniciamos, nós tínhamos, então, aquele primeiro módulo, nós construímos um módulo bem maior do que o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos em torno de 550 metros nas duas primeiras etapas ali, nós chegamos agora a 1.200 metros ampliação. Claro que tem um auditório e tem outra parte embaixo que é um pilotis que é para um uso futuro. Esse projeto foi iniciado então na gestão anterior, né, onde eu era vice-presidente da infraestrutura, né, contribuímos, mas de uma forma não tão intensa, e agora então como presidente a gente procurou implantar efetivamente esse projeto. Para nossa satisfação, o associado já conta com esse espaço, que já foi usado em diversos momentos, inclusive agora na festa de maio, e é algo que com certeza de agora em diante vai dar uma maior condição para o nosso associado fazer reuniões técnicas, participar dos nossos almoços empresariais e até diria mais, agora para os próximos eventos vai servir como auditório base para o nosso centro de eventos. Nós não temos assim um auditório, nós temos agora uma cobertura que foi construída este ano, foi muito bem-vinda da parte da administração, e com esse auditório ficou muito bom, então, porque nós ganhamos em infraestrutura, digamos assim. Bom, esses foram alguns dos fatores físicos, né? Essa questão do comércio em Teutônia, a gente tem um comércio muito abrangente, né, Evandro? São diversos segmentos, diversos setores do comércio. Como faz a SIC para unir esses setores todos? É construção civil, é o setor do comércio varejista, é roupa, calçados, temos as nossas outras empresas também. O comércio em Teutônia, o setor comercial em Teutônia, ele é um setor unido, um setor que busca na SIC, de fato, uma alavanca para o seu desenvolvimento, Evandro? Com certeza. Eu vejo da seguinte forma, Marcos Vinícius, nós temos uma realidade do mercado que as empresas se obrigam a buscar a qualificação, não há outro caminho.
E a SIC tem proposto, então, qualificação nos mais diversos segmentos, desde a venda até a parte do treinamento, da capacitação para avaliação de créditos, né, que é muito importante. Agora há poucos dias a gente teve um curso sobre cartazistas para melhorar a parte visual das lojas. Então, a SIC tem oferecido uma diversidade de treinamentos e qualificações para que seja abrangente, porque, como tu comentou, nós temos abrangência de comércio, serviço e indústria, né? Então, é muito amplo esse mercado para te conseguir atender a todos os segmentos. A gente vê os comerciantes aqui de Teutônia muito unidos. E nessa última gestão, então, o que nós procuramos fazer foi, para dinamizar as vendas, foi a criação de campanhas que não existiam, como é o caso da campanha do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. E a gente viu, ano passado, um efeito muito positivo, uma alavancagem muito grande em termos de vendas. A gente o Dia das Mães a nível de Brasil é a segunda data do calendário, né? Exatamente. Em faturamento, só perdendo para o Natal, né, Evandro? Com certeza. E nós não tínhamos uma campanha e o comerciante se empenhou e a adesão foi muito grande. Também o ano passado, no final do ano, em parceria com a administração municipal, a gente fez a campanha de final de ano. Foi muito boa também, foi a maior da história em termos de premiação e de adesão e de cautelas. Tudo isso então vem a facilitar, a favorecer o comércio. A indústria, nós temos feito atividades que visam a melhoria da produção. Outras questões também que nós temos procurado fazer são treinamentos específicos por segmento para melhorar a gestão do segmento. A gente tem trabalhado muito em parceria com o Sebrae para atender assim, as pequenas empresas, né? Porque nós temos um universo bem amplo, tanto de pequenas empresas como de grandes empresas. Nós temos empresas associadas que têm 2 funcionários, nós temos empresas associadas que têm 2.000 funcionários. Então é um universo muito grande, um espectro muito grande para ser atendido, né? Exatamente. Falava-se muito, não sei se ainda é essa característica, de Canabarro sendo aí o principal centro comercial do nosso município. Eu vejo que Languiru está alavancando uma boa fatia desse mercado, né, Evandro? Vocês analisam dessa forma também? O setor do comércio em Canabarro segue forte e Languiru vem se fortalecendo também dentro da cidade de Teutônia? Com certeza, é só a gente perceber a forma que os empresários têm se mobilizado aqui em Languiru, com reformas e ampliação nas salas comerciais, construção de novos ambientes, lojas muito bem postas, muito bem servidas de mercadoria. Então, sem dúvida, Languiru está numa crescente muito grande. Tanto que percebe com clareza que nós tínhamos as ruas principais, a Rua 3 de Outubro, comercial, e a Major Bandeira. Hoje, na 25 de julho, também praticamente ocupada. Também nós temos a Arno Damer, Arthur Piltz, todas elas ocupadas. A Gustavo... uma série de ruas já hoje que já também estão ocupadas por salas comerciais, ou seja, é visível a expansão comercial em Languiru. Agora, a gente fala em expansão comercial, mas também vê, não sei se a palavra certa é preocupação, Evandro, mas a gente vê pelo menos questionamento, assim, salas comerciais em Languiru, em Canabarro, que também estão aí a tempo parada. Há uma expansão muito grande do setor de edificações em Teutônia. Agora você falando não como ex-presidente da SIC e presidente do Comud, mas sim como engenheiro civil. Há uma expansão comercial e nós temos mercado para tudo isso, porque, repito, embora a gente veja muito comércio em Languiru, se a gente for fazer uma análise, a gente vê também muitos prédios e salas comerciais que ou tiveram uma empresa e já não está mais, está vaga, ou que ainda não tiveram nenhuma empresa. A gente vê prédios aqui na avenida, não vamos citá-lo obviamente, na Avenida 1 Leste, que nunca tiveram comércio e já estão há mais de 5 anos construídos. Há um boom imobiliário muito grande, a gente sabe, a nível de Brasil, por conta de financiamentos, enfim. Agora, até onde Teutônia vai expandir a sua parte comercial por essas salas comerciais que a cada semana começam a ser construídas? Tanto em Canabarro como Languiru, em Teutônia, esse fator não se apresenta, do bairro Teutônia, não se apresenta de forma tão agressiva. Mas aqui em Teutônia a gente percebe, a cada semana aqui em Languiru é um edifício que está sendo construído. Até quando vai esse boom imobiliário aqui em Teutônia?
Olha, o que eu posso te avaliar como presidente do Comud é o seguinte: nós temos uma questão de mercado e de origem de recursos. Nossa região aqui é muito próspera na parte do agronegócio, tanto que Teutônia é um dos maiores retornos aqui do Vale do Taquari em termos do agronegócio. Ou seja, o agronegócio está funcionando muito bem, mas a indústria não. E não é Teutônia, é o Brasil inteiro. Nós temos um processo de desindustrialização no país. O que rega o mercado, o comércio, é os salários da indústria. Então, o que a gente vê é que não há uma expansão, um espaço para uma expansão tão grande do comércio, porque ele está vinculado à geração de renda e salários. Só alguns dados, por exemplo, Evandro Biondo, em entrevista para mim semana passada, ele disse que por semana em Canabarro são ligadas 30 novas contas de água. Isso significa, prédio que está sendo construído, né? Principalmente moradias habitacionais, exato, né? Residências, né? Residências. Então, esse mercado está muito aquecido, né? Até em função dos programas federais de Minha Casa Minha Vida, e que são linhas de créditos com até 30 anos de financiamento, linhas de crédito com juros bem acessíveis. Isso tem expandido muito, inclusive tem alavancado o segmento da construção civil como um todo. Loteamentos, materiais de construção, mão de obra, prestador de serviço, está sempre numa demanda crescente em função desses projetos. Mas avaliando o mercado local, as indústrias locais e o mercado local, nós não vimos uma condição de uma expansão tão grande do comércio. A expectativa é que seja proveitoso para o comércio está crescendo, mas num ritmo que não acompanha a essa expansão das edificações que tu comentou antes. Por isso que a gente vê esse número grande de salas disponíveis, porque a loja só vai vender para o salário que vier da indústria. Em outras regiões, nós vimos que a agricultura é mais influente na economia, mas nós temos que perceber que em Teutônia, por mais que o segmento seja muito forte, ele representa menos de 20% da economia. A indústria de processamento está muito vinculada ao primário, mas assim, diretamente é 18%. Enquanto outras regiões tu tem 50%, 60%. Daí tu diz, se o campo vai bem, a cidade vai bem. Aqui em Teutônia também é assim, porque as indústrias são indústrias de transformação de produtos provenientes do setor agropecuário. Mas a injeção de dinheiro não é tão direta como em outras regiões. Aqui esse dinheiro circula menos, é isso? Aqui nós dependemos muito da indústria, é o que eu me refiro, não só da agricultura. Exatamente. Falando em outro dado da indústria, semana passada também conversávamos, tu vais falando, Ivandro, a gente vai buscando para pincelar. O presidente do Citicaut falava dessa questão calçadista, que passa por uma nova crise, inclusive com fábricas de calçado do bairro Canabarro já trabalhando apenas 3 dias por semana. Pagam o salário em dia, mas trabalham apenas 3 dias por semana dos 5 dias úteis. Ou seja, o comércio também acompanha essa movimentação dessa indústria que tu falavas antes, e o comércio, agora voltando ao seu patamar de ex-presidente da SIC, presidente do Comud, vocês, enquanto entidade de classe, acompanham essa movimentação também que acontece nas indústrias e no serviço teutonense, na mão de obra teutonense? Com certeza, tanto que a gente tem buscado, junto à administração municipal, com a Secretaria da Indústria e Comércio, em parceria aí com o secretário Mirto, a busca de alternativas para as indústrias, né? Quando nós falamos em indústria, nós falamos não só em atrair novas indústrias, mas nós temos que atrair opção de aumento de emprego e renda. Mesmo que não precisa trazer empresa de fora, dá condição para as que estão aqui e estão buscando um mercado hoje que tem condição de expandir, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo das nossas cooperativas. As cooperativas estão com uma estrutura muito bem montada, né? Estão num momento muito positivo. Sempre dá condição para as cooperativas, dentro do possível, criar essa expansão. Por exemplo, a cooperativa Languiru tem intenção de criar novos players industriais. Vamos dar condição, dar incentivos, dar um espaço físico e condição de infraestrutura para que elas ampliem. Elas ampliando, com certeza, nós vamos ter emprego e renda. Empresas que são aqui de Teutônia vão continuar aqui em Teutônia. Temos um pouco de cuidado com a atração de novas empresas. Nós não temos mão de obra sobrando aqui em Teutônia, então não adianta nós buscarmos uma empresa que venha para cá e vai demandar 500, 600 pessoas. Nós não vamos ter essas pessoas para trabalhar. Nós precisamos empresas que venham agregar renda e que venham a
contribuir efetivamente com a nossa melhoria do nosso nível salarial da nossa comunidade. Nós tivemos um palestrante que esteve aqui justamente na SIC há semanas atrás, e ele falava que apenas 9% da mão de obra no Brasil é qualificada, né, Evandro? Isso é uma preocupação, né? Quando nós passamos de um momento nos meados dos anos 90, que se falava da falta do emprego, do desemprego, e agora o discurso é outro, é a falta da qualificação para esse emprego. Tenho certeza que você, como engenheiro, como ex-presidente da SIC, como presidente do Comude, como vocês analisam essa questão da mão de obra? Eu sei que durante a sua presidência na SIC, foram diversos cursos que tu citavas antes. Agora, essa qualificação da mão de obra, ela passa pelas nossas escolas também? A gente, quando fala em qualificação de mão de obra, fala muito de pessoas que já estão no mercado. Mas aquelas pessoas que vão ir para o mercado de trabalho, vão começar com 16, 18 anos, não deveriam já estar preparadas para esse mercado também, Evandro? Eu acredito que sim, porque quando nós comparamos, por exemplo, o índice de desemprego que foi divulgado ontem na casa de 7% no Brasil, e demonstra claramente que na faixa de menos instrução, que as pessoas que têm menor grau de instrução, esse percentual chega a 14%. E nas áreas que têm ensino superior, esse índice vem para 4%. Ou seja, fica muito claro que a qualificação ainda é o caminho para o emprego e para a renda, melhor condição de vida. Mas como tu comentou, não é só qualificar as pessoas que já estão trabalhando. Isso tem que aos poucos mudar a cultura de ter uma educação qualificada desde das séries iniciais, com a valorização do professor e com a revisão de alguns currículos, né? Tem algumas coisas que tem que ser feitas. Quando avaliamos outros países que deram certo do ponto de vista de expansão, como a Coreia do Sul, eles gastam lá menos do que nós em educação. E os índices deles são muito melhores que os nossos. Ou seja, não é só regar com recurso, e sim gerenciar melhor o sistema do Plano Nacional de Educação. Que hoje nós temos assim muitas parece uma coxa de retalhos, retalho daqui, retalho dali. Nós temos que criar um plano nacional de educação que seja um pouco mais direcionado para o que nós buscamos. Não simplesmente dar o diploma para o aluno, tu tem que dar habilidades e qualificações para que ele possa ter condição de buscar uma melhor qualidade de vida na sua vida adulta. Muito bem, 8 horas e 23 minutos. Esteve conosco aqui no Primeiro Jornal na manhã dessa quarta-feira, presidente do Comude de Teutônia, engenheiro civil Evandro Carlos Rosa, ex-presidente da SIC, fazendo aí um balanço e também, entre outros assuntos. É sempre um bate-papo muito agradável e a gente sempre tem bastante assunto, né, Evandro? A gente vai esticando, mas vamos deixar e criar a expectativa para uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua participação, tenha um bom dia e, como eu disse, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius. Eu ainda queria lembrar que hoje acontece a votação do orçamento participativo que o Comude de Teutônia organiza em parceria com o Codevate aqui da região, né? Até que ontem a Cíntia esteve por aqui. Então, pessoal, procurem os pontos de votação. Participação Popular e Cidadã, né? Isso, Gomes Freire, no Colégio Teutônia, no Centro Administrativo, na Brigada, no hospital, na farmácia, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que são o Colégio Augustin, que são os principais pontos de votação. Participem ali, os sindicatos dos trabalhadores rurais sempre têm buscado e conseguido recursos para as agroindústrias, que veja recurso. Nós temos conseguido também na parte da saúde, recursos que sempre são importantes para o nosso hospital. Então participe, quem puder participa. Leva o título de eleitor, para título de 16 anos. Exatamente. Faça sua votação nos 18 itens e sem as prioridades da região. Ou seja, a consulta popular, a participação popular e cidadã que acontece hoje, desde segunda-feira já pela internet, ainda segue hoje pela internet, no site do participa.com, e então tem a oportunidade hoje com o voto presencial levando o título eleitoral. Evandro, muito obrigado, tenha uma boa quarta-feira. Muito obrigado e uma boa quarta-feira aos ouvintes e mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.